Bora simbora, turma! Simbora! Começando mais uma edição do nosso Minuto Geográfico. Depois de uma semana bem puxada, início do ano letivo, estamos aqui de volta firmes e fortes. Hoje pela manhã, no grupo fechado do WhatsApp, eu gravei um conteúdo que eu considerei bem interessante, repercutiu bem, e eu quero trazer aqui para vocês do Instagram e também do YouTube para que a gente possa raciocinar um pouquinho juntos. Eu acredito que durante a fase escolar, muitos de vocês aqui, principalmente nos anos 90 e início dos anos 2000, devem ter escutado bastante sobre a Irlanda do Norte, sobre a Irlanda, sobre a questão do separatismo e também da atuação do IRA, que significa o Exército Republicano Irlandês. E aí aconteceram alguns fatos recentes que eu quero trazer aqui para vocês, para que todos possam ter a oportunidade de aprender, revisitar. É esse nosso propósito aqui, fazer o Minuto Geográfico sempre voluntário, colaborativo, trazendo um pouco de conteúdo relevante para as redes sociais. Bem, eu vou desligar por enquanto os comentários, para que vocês possam se concentrar, para que vocês possam manter a linha de raciocínio. Já eu volto, abro por aqui e todo mundo vai poder participar, tirar as dúvidas e seguir de forma bem interessante. Beleza? Fechado? Obrigado, doutora Ana Carla. Verdade, ontem, dia 4 de fevereiro, foi meu aniversário. Estou quase na casa dos 40. Foi um dia muito legal, feliz, e deu para aproveitar com a família. Nevou, João Correia. Aqui a neve desde os 12 anos. Cabelo branco desde os 12. Então, a neve aqui já nevou faz um bom tempo, tá? Beleza? Tranquilo? Vou tirar bem rapidinho, turma, para que vocês possam se concentrar e a gente volta já. Vamos lá. Primeiro ponto, vou tentar ser bem didático aqui, sem muita pressa, para que vocês possam entender. Eu considero que os britânicos experimentaram recentemente dois casos ou dois momentos geopolíticos de grande relevância. O primeiro ponto é que há poucos anos o Reino Unido decidiu aprovar o Brexit. O Brexit é o que a gente considera a saída britânica da União Europeia. Foi uma margem muito apertada pelo Brexit, mas a maioria da população que foi votar, a votação não era obrigatória, a consulta não era obrigatória, decidiu que os britânicos deveriam abandonar a União Europeia. Na época, a vitória do Brexit foi um grande escândalo, porque, só para vocês entenderem, a União Europeia tem mais de 60 anos de fundação, é um bloco que luta pela unidade, tem problemas internos seríssimos, mas em 60 anos a União Europeia nunca tinha perdido um país membro. Só para vocês terem uma noção, a União Europeia foi fundada no final dos anos 50 pelo Tratado de Roma e ela foi criada na época por apenas 6 países. 6 países membros: Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Itália, que foi o país anfitrião do Tratado de Roma, a Alemanha Ocidental, na época eram 2 Alemanhas, a Alemanha capitalista ocidental, participou da fundação da União Europeia, e a França. O grande desafio da época era acabar ou diminuir a rivalidade entre Alemanha e França, porque, sem medo de errar, eu digo para vocês que a maior ferida deixada aberta, não cicatrizada, da Segunda Guerra Mundial foi o embate entre alemães e franceses. Então, toda aquela disputa territorial, as questões históricas, enfim, se eu voltar aqui para o período de Napoleão e afins, a rivalidade entre França e Alemanha é muito forte, capaz até de ser maior ou tão significativa quanto a rivalidade entre franceses e britânicos. Então, a União Europeia, quando foi criada, o nome nem era União Europeia. A gente chamava de Mercado Comum Europeu, ou CEE, Comunidade Econômica Europeia. O bloco hoje tem quase 30 países membros, vai iniciar agora um novo processo de expansão. Então, a saída britânica do bloco gerou na época assim, uma desconfiança muito grande. Por quê? Nós não estamos falando de um qualquer, nós estamos falando do Reino Unido. Entendam, quando o Reino Unido saiu da União Europeia, quem saiu foi Inglaterra, Escócia,
País de Gales e Irlanda do Norte. Então, Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, a saída do Reino Unido. Havia uma expectativa de que outros países poderiam seguir o mesmo caminho, a França com o Brexit, né? A própria Holanda também, mas de fato até agora, pelo menos 2024, 5 de fevereiro, nada disso se concretizou. O segundo ponto que abalou muito os britânicos, e quando eu digo para vocês, abala os britânicos, mas vai abalar o mundo, porque a gente vive no mundo da internet, o mundo ele é 100% conectado, então essa globalização de ideias, de gestos, de boas e de péssimas práticas, tudo isso vai contaminar para o bem ou para o mal. Então você tem recentemente também a morte da rainha Elizabeth II. Se você parar para analisar, a rainha Elizabeth, ela pegou a Guerra Fria, pegou o pós-Guerra Fria e o pós-pós. O pós-pós-Guerra Fria. Guerra Fria, nova ordem mundial e a novíssima ordem mundial, esse pós-pós de agora. Eu costumo dizer nas minhas aulas, e eu acho que muita gente concorda comigo, também se discordar depois vocês podem dizer aqui no vídeo, nos comentários, mas a rainha Elizabeth, ela criou a importância que a colocou acima da própria família real. Então, a imagem dela era e ainda é uma imagem muito forte. Ela assumiu o trono muito jovem, perdeu o pai muito jovem. Então, todos aqueles embates, ela viveu o final do neocolonialismo, a descolonização afroasiática. Então, muitas histórias. Quantos presidentes americanos passaram durante esse período? Eu coloco os Estados Unidos porque, em tese, é ou deveria ser um exemplo de democracia. Quantos ditadores da China passaram nesse contexto enquanto ela era, de certa forma, rainha. Então, tudo isso a gente tem que parar para analisar e tudo mais. Inclusive, quando a rainha Elizabeth morreu, criou-se um debate que é o seguinte: será que o Reino Unido vai conseguir manter um processo de unidade? Porque, um exemplo, a Irlanda do Norte é considerado, não é um país. A Irlanda do Norte não é um país soberano. A Irlanda do Norte é considerada uma nação constituinte do Reino Unido, mas não é um país soberano, como eu posso dizer para vocês, independente. Então, dentro do Reino Unido, você tem 4 nações constituintes: a Inglaterra, Escócia, Gales e a Irlanda do Norte. Cada uma dessas 4 nações tem sua cultura própria, cada uma tem a sua identidade própria, sua própria história. Mas apenas a Escócia, Gales e Irlanda do Norte têm seus próprios parlamentos ou assembleias que exercem poderes em algumas áreas. Mas a palavra final, a soberania, quem manda ou desmanda, reside no parlamento do Reino Unido, que tem o poder de legislar em qualquer área, saúde, educação, enfim, em tudo. A palavra final é do parlamento do Reino Unido, que tem uma forte ligação aí com a Inglaterra. A Inglaterra é a grande liderança. Qual é a grande questão? Existe um debate muito grande, atenção, dentro da Escócia, exemplo, de que a Escócia deveria se separar do Reino Unido. A Escócia deveria declarar independência, fizeram inclusive pesquisas populares, mas a maioria da população da Escócia decidiu se manter dentro do Reino Unido. Então, há um pedaço da população que quer se separar, que quer uma soberania total. Isso já foi motivo de guerras e guerras e guerras em décadas e séculos passados, mas a grande maioria quer manter a situação como vive hoje. E aí, dentro do Reino Unido, dentro da Irlanda do Norte, também tem dentro da Irlanda essas questões envolvendo o separatismo, principalmente com a ordem bem violenta recente. Só para vocês entenderem, existe uma nação que é um pedaço do Reino Unido, chamada de Irlanda do Norte, e existe um país livre, membro da União Europeia, inclusive, soberano, tem governo próprio, tem representação nas Nações Unidas, que é a Irlanda. Então, Irlanda é uma coisa, se você digitar no WhatsApp Irlanda, vai aparecer a bandeira, você vai ter Dublin, e se você colocar Irlanda do Norte, não. Irlanda do Norte é um pedaço do Reino Unido, não é um país soberano e tem a sua capital numa cidade que eu considero linda, a cidade de Belfast. E aí é sobre isso que eu quero falar. Há 2 anos atrás, atenção,
há 2 anos atrás, eu estava programando uma viagem com Patrícia, nós íamos para Londres, e aí eu disse, rapaz, de Londres, o que é que a gente pode fazer? Tinham N possibilidades. Desculpem, estávamos em Lisboa, estávamos em Lisboa, e disse, rapaz, para onde é que a gente pode ir? Eu comecei a procurar oportunidade de passagem por milha. Viajar de milha dentro da Europa é assim, muito barato. É um negócio assim, você tira a passagem por 5 mil pontos, 6 mil pontos, por 20 euros, por 15, por 30 euros. Aí eu vi uma passagem para Dublin. Dublin faz parte da Irlanda. Dublin é Irlanda propriamente dita. Dublin tem uma comunidade muito grande de brasileiros. Tem brasileiro demais. E é uma cidade que tem muito, a Irlanda tem muitos estudantes. Por quê? Lá os estudantes eles podem estudar e eles podem também trabalhar. Então tem muito brasileiro que vai para lá para aprender inglês. Tem muito curso de idioma. Alguns são bons, outros nem tanto. E aproveitam para trabalhar. Quando eu fui para lá, eu conheci alguns brasileiros que estudavam inglês e trabalhavam nas horas vagas, numa pizzaria, num café, enfim, em um monte de situação. Por sinal, todos reclamaram muito que o custo de vida por lá deu uma acelerada por causa do turismo. Tem faltado moradia. Moradia por lá, aluguel, tá tudo muito caro. E quem tem apartamento sobrando, quem tem um quarto sobrando, não quer fazer aluguel anual. Prefere colocar no Airbnb, fazer tipo um aluguel por temporada. Então tem toda uma discussão dentro da cidade e tudo mais. E aí, resultado. Quando eu fui para Dublin, depois de 2 dias, eu disse, Patrícia, eu quero aproveitar que eu estou aqui, eu quero pegar um carro e eu quero ir na Irlanda do Norte. A reação na hora dela disse assim, olha, é perigoso. Porque a lembrança dela era a lembrança das aulas. Gente, década de 90, Irlanda e Irlanda do Norte viviam um pé de guerra para se torar. A lembrança é muito recente. O último grande acordo de paz entre a Irlanda do Norte e a Irlanda na Sexta-feira Santa foi no ano de 1998. Então, do ponto de vista histórico, foi quase na virada de século. Final do século XX, eu posso dizer para vocês que é algo muito jovem. É algo muito recente. Então, na escola, na época do meu vestibular, caía a questão falando sobre o conflito entre as Irlandas. Hoje, os vestibulares já nem falam tanto sobre isso. Hoje é o quê? China, Estados Unidos, União Europeia, o conflito Rússia e Ucrânia, Israel e Hamas, porque a dinâmica das provas foi mudando. Mas na minha época do vestibular, Irlanda era algo assim, era um conteúdo considerado quente. Só para vocês entenderem o que é que acontece. Na década de 20, houve a separação entre as duas Irlandas. A Irlanda por si só é um país soberano, livre, independente, tem maioria católica, e a Irlanda do Norte, bastante influenciada pelos ingleses. A Irlanda do Norte, muito influenciada pelos britânicos, foi anexada e passou a ser uma nação constituinte do Reino Unido. E tinha maioria protestante até um ponto. Na época que eu fiz vestibular, e quando eu comecei a dar aula muito, muito jovem, eu ensinava que Irlanda, maioria católica, Irlanda do Norte, maioria protestante. Só que agora, em 2022, pela primeira vez, os católicos agora são maioria. Pequena maioria por uma margem bem apertada no Norte também. Mas basicamente a gente aprendeu que era uma guerra o quê? Religiosa. A Irlanda do Norte, maioria protestante, ligada aos britânicos, e a Irlanda católica, livre, soberana e tudo mais. Ou seja, a Inglaterra querendo impor a sua igreja anglicana, o protestantismo dentro do Norte, enfim. Tudo isso foi ensinado. Quando eu fui para a Irlanda, inclusive essa rivalidade envolve times de futebol, assim como na Escócia também. É uma rivalidade religiosa, mas que tem um componente político, territorial muito forte. O que é que acontece? Fundaram em décadas passadas um grupo armado chamado de IRA, Exército Republicano Irlandês. Esse IRA, ele passou a usar táticas paramilitares
e passou a efetuar ataques, por que não, eu posso dizer a vocês, de ordem terrorista em Londres, em Belfast, em vários locais dentro do Reino Unido. Então, ataques a bomba, um carro explodiu, tentaram matar a primeira-ministra britânica, a Margaret Thatcher, e não conseguiram matá-la por poucos minutos, que o carro explodiu onde ela estava fazendo, na época, campanha. Enfim, o IRA, ele pregava a separação. Então, a partir de 1969, a violência na Irlanda do Norte foi crescendo, com o IRA efetuando ataques contra alvos protestantes e principalmente defendendo a minoria católica por lá. Inclusive, o hotel mais bombardeado da Europa, chamado de Hotel Europa, ele fica exatamente em Belfast. Vários ataques à bomba e tudo mais, e o IRA sempre reivindicava. Qual era a ideia do IRA? Era que a Irlanda do Norte se afastasse da Inglaterra e se juntasse com a Irlanda, para fazer o quê? Uma Irlanda só, uma Irlanda única. Só que os protestantes do Norte, com o apoio da Inglaterra, eram contrários a essa movimentação do IRA. Então essa luta armada aí foi muito forte, muito significativa até 2005. 2005, o IRA declarou o fim da luta armada, vários integrantes entregaram as armas, outros foram presos, enfim, o grupo ele foi desmantelado. Só que qual é a novidade? Atenção, eu enrolei para dar um contexto aqui histórico. Qual é, e sem contar 10% do que aconteceu. É um resumo do resumo. Qual é a novidade? O IRA tinha um braço político, um partido político chamado de, eu vou aqui aportuguesar, tá? Sinn Féin. Sinn Féin, que significa nós próprios ou nós mesmos. E a novidade é que Michelle O'Neill, que é vice-presidente do partido, tá, do Sinn Féin, que é o braço político do IRA, ou seja, um grupo que fazia parte do IRA, o IRA que praticou terrorismo durante décadas, pregando essa questão do separatismo em relação ao Reino Unido, o Sinn Féin conseguiu agora assumir o governo. A Irlanda do Norte, depois de 2 anos de confusão, vai formar governo, não vai? O parlamento conseguiu chegar a um consenso e o Sinn Féin agora tem a primeira-ministra, a Michelle O'Neill. Ela é a primeira líder pró-unificação. Como assim pró-unificação? Ela quer unificar a Irlanda do Norte com a Irlanda. Primeiro, tem que saber se a Irlanda quer. Se a Irlanda quer entrar nessa briga, gastar essa energia. Segundo ponto, será que os britânicos vão deixar isso acontecer facilmente? Porque, veja, se alguém perguntar, Joca, sinceramente, a Irlanda do Norte, economicamente, é muito importante para os britânicos? A resposta é não. Ela economicamente, ela não é. Eu diria que a Irlanda do Norte hoje é mais um ônus do que um bônus para os britânicos em termos de custo de manutenção. A população diminui, o território já não é lá essas coisas, mas tem violência urbana acima do padrão ali do Reino Unido e tudo mais. Mas se a Irlanda do Norte consegue puxar um referendo, consegue o sim, para se separar do Reino Unido, isso abre um precedente para País de Gales e a Escócia, que tem um pezinho no separatismo. E aí o Reino Unido poderia o quê? Sumir. O Reino Unido poderia se desintegrar e ficaria só a Inglaterra sozinha na fila do pão. Perceberam qual por hora, a preocupação? Antes que perguntem, você acredita numa guerra? Naquele contexto, zero, de forma alguma. Mas ela disse, olha a declaração dela, eu acho que estamos em uma década de oportunidades. Ela é republicana, ela é a nova chefe de governo, ela é a nova primeira-ministra. E é a primeira-ministra que declaradamente diz, olha, a gente tem que sair do Reino Unido e eu posso sim buscar, de alguma forma, algum tipo de pesquisa. Some-se a isso o fato da rainha ter morrido. A rainha morreu, a rainha era respeitada para torar, até entre
até entre pessoas como Michelle O'Neill, de certa forma, e para além disso, tem a confusão do Brexit. O Reino Unido saiu da União Europeia e isso prejudicou o comércio ali na Irlanda do Norte, o comércio na fronteira norte com a Irlanda, entende? Em relação a congelados, em relação à pesca marítima, a confusão foi para torar. Então, eu só estou alertando vocês de que pode acontecer de ela de repente puxar uma pesquisa popular, uma votação, tipo uma enquete, para saber o que é que as pessoas acham ou não da separação, tá? Da separação. Mas eu não acredito que isso possa se concretizar. Só dando depoimento a vocês, adorei visitar Belfast. Muito melhor do que Dublin. Muito melhor. Para mim que gosto de geopolítica, lá em Belfast ainda tem os bairros segregados. Tem a muralha. Na época dos The Troubles, dos problemas, eles construíam muralhas do bairro católico e protestante. Separava. Dentro da cidade tinha o bairro católico e o bairro protestante. À noite fechavam um portão, toque de recolher por conta da violência. Jogavam bomba de um lado para o outro. Tinha um muro e tinha uma grade, porque jogavam pedras de um lado para o outro. Saíam as gangues para pegar... Exemplo, pegar um protestante no meio da rua, um católico, que batiam até matar. Então, virou um turismo. Não tem mais isso hoje de forma intensa e transformou-se no turismo. Você pega um táxi local ou vai a pé. Eu com Patrícia, nós fomos caminhando. Não teve risco, não. Tá? E a gente foi pelos muros. Tem um monte de memorial em homenagem àqueles que morreram em emboscadas. A violência policial naquele contexto também. Tem muita história, é muito interessante visitar Belfast. E a gente deu sorte que a gente foi no feriado do armistício da Primeira Guerra, que os britânicos celebram, na verdade, uma homenagem a todos os mortos no contexto de todas as guerras, e foram muitas guerras que os britânicos participaram. Então Belfast é uma cidade extraordinária, tanto que eu fui para Belfast para fazer um bate e volta, e eu dormi lá por 2 noites, passei 3 dias, 2 noites, para vocês perceberam como é algo assim extraordinário. Inclusive, eu vou deixar o link depois nas histórias aqui da minha viagem para lá, porque tem uns vídeos eu mostrando a muralha e tudo mais. Lá tem placa ainda, proibidos, tem assim, como é que se diz, meu Deus? Assim, proibido a entrada de protestantes, proibida a entrada de católicos, proibida a entrada de católicos, tem placas até hoje, tudo. Os locais que eles fabricavam bombas para fazer as emboscadas. E tem uma atmosfera de tensão, mas eu não vi nenhum ato de violência, nenhum, e não tem depoimentos de violências recentes. Mas você tem as divisões até hoje. Em alguns locais eles fecham os portões até hoje, à noite, para evitar a violência. Em outros o portão fica aberto. Depende muito do lugar da cidade. Mas é interessante, é uma viagem extraordinária. Tranquilo, turma? Galera, falei muito. Eu tô há quanto tempo ao vivo aqui? Sem brincadeira. Quem é que tá aqui desde o início? Eu falei bastante. Olha, quem quiser acompanhar todo dia, tem dia que eu não consigo entrar ao vivo aqui, mas eu tô sempre no grupo. O link tá na bio. Experimenta o grupo do WhatsApp, que lá quase todo dia tem conteúdo de relevância. E outra, se estourar alguma coisa de grande proporção, você já está no grupo, no lugar certo, para receber as notícias e minhas análises. Parem de usar o WhatsApp para ver besterol. Usem o WhatsApp para entrar no meu grupo, fazendo a propaganda. Sim, o Rei Charles anunciou que está com câncer. Sim, é mais um problema dentro do contexto da família real. E lógico, tudo que abala a família real, abala o contexto do Reino Unido e abre espaço para enquetes, separatismos e afins. No que pese que a popularidade da família real em algumas das nações constituintes não é lá esses balaios todos. A rivalidade entre Escócia e Inglaterra é grande, muito grande. Mas é muito grande mesmo. Principalmente se você for
Edimburgo nem tanto, mas em Glasgow. Glasgow, a rivalidade é muito forte, tá certo? Essa questão da Irlanda é muito jovem, muito recente. O acordo da Sexta-feira Santa, em 98. É isso. Tranquilo, turma? Há alguma pergunta? Há alguma observação? Falei com força, não foi? Falei com força. Desejo a todo mundo aqui uma semana extraordinária. É muito provável que sexta-feira a gente consiga entrar ao vivo. Se acontecer alguma coisa grandiosa, a gente também vai entrando ao vivo aqui à noite, tá? Vai se virando nos 30, porque as aulas já começaram firmes e fortes. E entrem para o grupo. Experimentem, prestigiem o professor. Tranquilo? Olha aí, ó, Rodrigo que mora em Dublin há 5 anos. Muitos brasileiros. Ô Rodrigo, muito interessante. A gente andava pela cidade, pessoal, um monte de brasileiro que acompanha a gente aqui, que mora em Dublin. Muito bacana. Tanques nas ruas, sim. Total. Bora, Gabi. Eu falo Ajax, 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 Ajax. Vivendo e aprendendo, hein? Valeu? Simbora! Eleições americanas, Trump favorito total, deve ser escolhido pelos republicanos, tirou todo mundo do páreo. Joe Biden com a impopularidade na máxima histórica. Tudo leva a crer. Falta tempo, mas eu já tinha dito que Biden não era nem para ser candidato. Os democratas perderam a oportunidade de formar um novo candidato. Já era. Minha opinião. Tranquilo? Beijo. Saúde e paz. Fui. Simbora. Posso falar sobre El Salvador? Posso. Num dado momento. Tá bom? A gente pode falar sim. Valeu? Grande abraço. Valeu, Decão. Simbora.